Fala, galera. Eu sou o Felipe, nós somos a Merim Erim e como vocês sabem, desde abril a gente vem fazendo os nossos encontros conscientes, onde a gente reúne personalidades do sul de Minas, mas do Brasil, para a gente discutir cenários, o presente e o futuro dos nossos negócios. Vocês sabem que o propósito da Merim é fazer desse sistema que a gente construiu uma fonte de inclusão para que a gente possa falar de negócios mais sustentáveis. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de juntar um lado mais consciente e humano dos negócios com um lado mais contemporâneo, com um lado de maiores referências. E uma frase que a gente vem repetindo muito ultimamente é que a gente realmente acredita que referências diferentes fazem profissionais diferentes. Outra coisa que eu sempre repito, parece bobagem, mas dessa vez eu vou reforçar que não é que os encontros conscientes eles funcionam muito também para a gente, eu, Felipe, o Tom, para a gente aprender sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo e sobre como é que a gente pode continuar ajudando todo mundo que está aqui no sul de Minas. As duas referências que a gente trouxe hoje, uma delas eu já sou fã há um tempo um pouco maior, a gente estava comentando antes de começar a gravar, que ela me inspira muito por conta de eu me considerar vendedor, de eu fazer isso todos os dias na Merim. E a outra referência eu tive a oportunidade de ouvir de uma forma bem rápida na inauguração de ecossistema de inovação aqui no sul de Minas, mas que também me inspirou bastante. Esse encontro vai ser muito especial, a conversa ela tende a ser muito legal e eu queria aqui, antes de qualquer coisa, fazer uma promessa para vocês. A gente vai ter uma hora e pouquinho de conteúdo de uma conversa muito rica, que todo mundo vai conseguir tirar muita coisa boa para já executar quando acabar esse encontro consciente. Para começar, eu vou deixar todo mundo se apresentar, mas antes eu queria fazer uma introdução. Esses dias eu tive contato com um empreendedor brasileiro, provavelmente os nossos convidados também devem conhecer, que é o Edu Lira, da Gerando Falcões. E aí, uma das coisas que eu fiquei pensando, assim, ele trouxe uma reflexão que ficou muito na minha cabeça. Ele estava conversando com o Eco Moliterno, que é um executivo de agência de publicidade super famoso no Brasil, ele está hoje na Accenture Interactive, e eles estavam falando sobre a capacidade que os negócios e as instituições sociais têm de transformar a realidade em que a gente está vivendo. Uma das coisas que eu venho tendo cada vez mais certeza é que a gente construiu uma sociedade que está alicerçada em cima de valores que não se sustentam. O momento atual super difícil e complexo está mostrando isso para a gente. Eu acho que a gente está tendo uma excelente oportunidade de não só recriar esse sistema, mas de repensar os nossos valores. O Edu Lira ele falou o seguinte: a gente só vai fazer isso se a gente fizer isso junto. Iniciativa privada, instituições sociais, o governo. Não existe uma solução que não seja conjunta. E eu acredito de verdade que esse encontro consciente vai mostrar muito isso para a gente também. A gente está cheio de pessoas diferentes nessa sala virtual e eu acredito que a gente vai sair daqui transformado, a gente, mas a gente quer proporcionar isso para vocês também. Eu vou começar pela menina, para ser cavalheiro. Vou deixar a Renata se apresentar de novo. Ela é uma grande referência de vendas que eu tenho, mas ela vai poder falar muito melhor da carreira dela do que eu. Depois, professor Wilson, e aí, por último, o Tom finaliza. Renata. Vamos lá. Obrigada pelo convite para estar com vocês. É sempre um prazer falar sobre coisas que a gente ama fazer, que a gente trabalha há bastante tempo. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalho em vendas faz uns 20 anos, mais ou menos. Um pouquinho mais. E o que acontece é que, durante esse tempo, as vendas se transformaram. E a venda transformada, ela mostra que se você não... É um pouquinho do que você falou, né, Felipe? Na verdade, é tudo que você falou aí. Se a gente não aprende a mudar, né, se a gente não acompanha as mudanças que o mundo está colocando para nós, a gente fica parado no tempo e a gente não vai conseguir um resultado diferente. Então, eu escuto muitas pessoas falando isso, né? Puxa, o que o Uniby Design faz? Como é que o Uniby Design pode ajudar? E a primeira pergunta que a gente faz quando a gente é consultado para a gente entrar em uma empresa é: qual é a ideia que você tem sobre a sua mudança pessoal e a da sua empresa? Se você não quiser mudar, não adianta nem a gente começar. Você vai gastar dinheiro à toa, nós vamos usar o nosso tempo à toa, então você precisa querer mudar. E eu acho que é isso, eu acho que isso que você está falando, isso é muito bonito, é uma mensagem importante, especialmente no tempo que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo num tempo de pandemia, tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, uma revolta, né, mundial, que se transformou num movimento mundial, e a gente precisa acordar para isso, né? Como é que nós podemos ser agentes dessa mudança? Você falou sobre nós estarmos juntos hoje, tem tudo a ver com isso. Como é que cada um de nós pode contribuir para que esse movimento aconteça? Obrigada pela oportunidade. Vai lá, Wilson. Vai lá, professor. Show de bola, gente.
Felipe, obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Prazer também conhecer a Renata, né? Que eu não conhecia e já estou inspirado aqui com as histórias dela, com a carreira e a trajetória dela. Bom, eu sou o Wilson. Em alguns círculos eu sou o professor Wilson, em outros círculos eu sou o Wilson só. E eu fico aqui em Florianópolis, né? Estou falando aqui com vocês de Floripa. Eu estou no meu bunker aqui dentro de um closet, porque eu tenho duas crianças pequenas e elas não estão indo para aula. Então, eu tive que montar o meu bunker aqui, que tem umas duas portas até eles chegarem aqui. Então, eu consegui tocar as operações lá de Minas Gerais a partir do meu bunker aqui, né? Mas, falando nessas operações, né, hoje eu trabalho como pesquisador do CESU Lab, que é um centro de inovação aberta no sul de Minas. Ele fica na cidade de Varginha e ele já tem 8 verticais de negócio e a gente já está iniciando esses projetos por lá. Eu também faço parte da célula de inovação do Grupo Unis, né, que é um grupo educacional privado aí do sul de Minas, é o maior, né, grupo educacional privado, que detém uma boa parte do mercado. E a gente tem uma célula de inovação aqui no Centro de Inovação de Florianópolis. Então, ficamos eu, Victor e a Júlia, que é uma espanhola, a gente fica aqui. Então, sou eu de Floripa, o Victor de Ubatuba, né, e a Júlia de Madrid, né? Então, a gente fica todos juntos aqui em Floripa. Agora, na pandemia, está todo mundo espalhado, né? Então, depois a gente vai voltar para cá. E a gente faz essa ponte entre Floripa e Varginha, Floripa, São Paulo e Floripa para o resto do mundo, porque o Grupo Unis ele é uma referência hoje no Brasil em internacionalização. Então, a gente está fazendo uma conexão de Varginha com Floripa, com São Paulo e com o mundo, com todos os ecossistemas, né? Então, o meu papel nesse ecossistema é trabalhar essa área de pesquisa. Por quê? Eu tenho doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento, né, pela Universidade Federal de Santa Catarina, e foi dentro da universidade que surgiu o ecossistema de inovação aqui em Florianópolis e eu participei desde o início desse processo, né? Então, quando eu vi a oportunidade de fomentar isso em Varginha, eu agarrei com unhas e dentes, né, e espero entregar muito valor aí para todo o sul de Minas, né? Hoje o Grupo Unis está em mais de 8 cidades também, né? Chega até Cataguases, lá na Zona da Mata. Então, eu entendo que ali é uma área de muito valor, de muita troca de valor. É uma região histórica do Brasil bem legal de conhecer também, que eu não conhecia. Então, me atrai muito. Todas as visitas que eu vou, eu gosto muito de passear por lá. E a gente faz esse trabalho, né? Em paralelo, aqui em Florianópolis, eu sou diretor de capacitação da Associação de Dirigentes de Marketing e Vendas de Santa Catarina, né? Que tem eventos aí também junto com o WTC. Então, ali eu estou estruturando junto a um grupo de empresários todo o planejamento de capacitação para a transformação digital aí nos próximos 2 anos, né? E sou diretor de design de serviço de uma empresa de consultoria, a Elo Corporate, onde a gente também trabalha com fusões e aquisições e growth, né, para esse tipo de processo. Então, é um cenário, eu gosto de moto pra caramba, adoro fazer rally, andar no off-road, adoro música também, tenho violão, toco pra caramba, já fui músico, então eu tenho esse perfil aí eclético e gosto de conectar as coisas. Meu papel é conectar as coisas, fazer o pessoal se conectar. E é isso. Muito bacana, Wilson, muito bacana, Renato. Dá para ver que o currículo dos dois é de muito peso, tem muita coisa para a gente aprender aqui hoje. Então, queria agradecer primeiramente, né, vocês terem aceito o convite, porque realmente eu acho que a nossa região, né, a nossa audiência que a gente está construindo, ela está precisando de referências cada vez mais diferentes, mais inspiradoras, como vocês são. Como a gente estava comentando até antes de começar aqui a gravar, um dos nossos principais objetivos é realmente trazer essas referências para que o nosso mercado se inspire nessas referências e comece a discutir e desenvolver esses debates, desenvolver a inovação, desenvolver o fortalecimento do nosso próprio mercado num primeiro momento, para a gente ir expandindo isso para mais locais, para mais centros, que não só o uso de capital, porque os profissionais de capital, geralmente, eles já se fortalecem. Então, eles são uma classe que é um pouco mais unida, que discute, que debate mais. O nosso objetivo é trazer esse debate para outras regiões também, não só do sul de Minas, mas começando por aqui, para poder realmente transformar
a nossa realidade. Então, eu queria agradecer demais vocês terem aceito esse convite e espero que a gente consiga gerar a maior quantidade, né, de valor possível. Muito bom. Bom, para a gente começar a conversa e agora falar de coisa mais prática, uma das coisas que inspirou muito a gente, não só a criar a Merim, mas a manter esse movimento, a gente costuma dizer, professor e Renata, que a gente não criou uma empresa. A gente criou uma empresa também, né, que tem CNPJ, colaborador, outra sócia, mas, na verdade, a gente criou, nesses últimos 15 meses, um movimento mesmo. A gente criou uma causa. E a gente acredita de verdade que o movimento e uma causa é muito maior que uma empresa, né? A gente costuma dizer que o que a gente fez esses últimos 15 meses é mostrar para as pessoas que estão à nossa volta, para as empresas que tiveram contato com a nossa metodologia, que dá para fazer negócio pensando primeiro no ser humano, pensando no ser humano como centro e tendo o lucro como consequência disso tudo. Que, de novo, é muito útil, mas tem que ser consequência. E aí, dentro disso, uma das coisas que inspiraram muito a gente é um negocinho chamado transformação digital. E aí, dentro dessa lógica, a gente sempre costuma dizer que transformação digital não é ferramenta, né? Pode ser ferramenta, mas não é só ferramenta. Transformação digital não tem nada a ver com software, não tem nada a ver com redes sociais, não é isso. Transformação digital é sobre modelo mental. A gente costuma dizer, esses dias eu escutei essa metáfora, eu venho repetindo ela porque eu acho ela genial. É como se a gente tivesse aprendido a fazer negócio, como se a gente tivesse aprendido a falar russo, aí a gente aprendeu russo a nossa vida toda. Aí agora soltaram a gente no meio da Itália e a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo. As referências que a gente tem, elas são muito datadas, né? E aí, pensando nisso, a gente costuma dizer também que esse momento, para nós que somos privilegiados e podemos parar para pensar nisso, ele pode ser uma grande oportunidade para a gente se despir da expectativa do mercado, da expectativa dos outros, e ser quem a gente é de forma mais autêntica. E eu acredito de verdade que transformação digital é sobre isso. É sobre verdade. Você comentou, professor, que você tem 2 crianças pequenas e por isso você está no seu banco. Eu acredito mesmo que a partir de agora os negócios eles vão ser cada vez mais de verdade. Esses dias a gente estava fazendo uma live com os arquitetos e aí uma das filhinhas de uma das pessoas que estava participando entrou e eu acho de verdade que vai ser sobre isso a partir de agora. E aí, Renata, eu queria começar por você. Dentro do que você faz, dentro do que você trabalha, o que é transformação digital? Como é que isso se aplica no seu dia a dia? Mas aí, por último, eu sei que isso é difícil, mas eu queria que você pensasse como é que isso poderia se aplicar em negócios. A gente aqui está falando para pequenos varejistas e profissionais liberais. Como é que isso se aplicaria na realidade dessas pessoas, mas começando pela definição? Para você, o que é transformação digital? Aí depois, professor, o senhor pode emendar em cima do raciocínio da Renata. É uma pergunta complexa, com várias vertentes. Olha só, o que acontece? Eu vou exemplificar começando por mim. Eu aprendi com um grande professor, eu adoro os professores. Eu já fui muito inspirada pelo Wilson também, começou a falar, vou ter que seguir ele, tem várias coisas interessantes. Quem sabe aprender a tocar violão um dia? Né? Porque... o que acontece é o seguinte, eu vou começar com a minha história e aí eu vou amplificar para os negócios que a gente toca, né? Eu trabalhei com vendas a minha vida inteira e eu comecei com vendas sendo aquela pessoa que ia vender de porta em porta, né? Eu fui promotora, depois eu fui vendedora, depois eu fui gerente de uma distribuidora, depois eu fui coordenadora de uma região, depois eu virei gerente nacional e aí tudo expandiu quando eu comecei com a Winning by Design trazendo ela para a América Latina. Eu acho que para mim foi muito importante toda a bagagem que tive minha vida inteira. Por quê? Porque se eu não tivesse essa bagagem, talvez quando um vendedor viesse para mim hoje e falasse, mas é muito difícil, mas o cliente cada vez vem com uma história diferente, como é que eu faço para ajudar ele? Eu sei do que ele está falando. Quando o cara visita batendo de porta em porta, eu sei do que ele está falando também. Eu sei o que é você não ter um banheiro para você usar, o que é você não ter uma água para beber na hora que você quer. Quando você tem a água, ela está quente no seu carro, fervendo, e aí você está morrendo de sede, você vai beber água quente, porque só tem aquela. Então, eu sei do que eles estão falando. Eu sei o que é você não ter onde almoçar, né? E aí, fala, putz, eu vou nesse buraco aqui, ou eu não tenho um McDonald's, não tem nada. Tem um buraco aqui para comer, ou senão eu vou passar fome. E aí você leva um potinho com uma comidinha que você tem que parar no lugar, mas tem medo de ser assaltada. Então, eu sei do que eles estão falando quando eles falam isso. E eu trabalhei muito na periferia. Então, eu trabalhava num lugar
Eu estava grávida de 7 meses, é uma história importante para contar. Porque, assim, quem olha hoje fala assim, eu enxergo a ponta do iceberg. Ah, mas você tem sorte, que sorte você teve, né? E aí, o Oscar, quando ele, o cestinha da seleção brasileira, ele fala o seguinte, sim, eu tive muita sorte. E a sorte me acompanhou todas as vezes que eu ficava lá no meu treino, 1 hora depois fazendo 50 cestinhas seguidas. Enquanto eu não atingia esse meu objetivo, eu não parava de fazer. Por que eu estou contando todas essas histórias, né? Quando eu estava grávida de 7 meses, eu ainda era vendedora, eu era vendedora já, e eu tinha que ensinar um novo vendedor que estava entrando na distribuidora. E aí eu fazia a minha região, que era Osasco, né? Só que eu fazia a parte pobre de Osasco, a parte muito pobre de Osasco. E aí tinha uma ponte que eu passava, era tipo um viaduto, assim. Eu não conhecia antes, também, mais uma região da minha. Quando eu passava por cima daquele viaduto, eu peguei esse vendedor e foi comigo, onde você está indo? Eu falei, ué, meu cliente, né? Eu tenho uma região que eu faço e eu tenho uma ordem. Você nunca mais vem aqui. Tá vendo aqui embaixo desse buraco? É desova de corpos. Pelo amor de Deus, você não pode vir aqui sozinho. Eu falei, meu Deus, eu não sabia. Tipo, ninguém me disse. O que para mim é transformação digital? Quando eu trabalhava e eu podia entender isso fisicamente, que era possível, ótimo. Hoje, no mundo de hoje, quanto mais a gente puder entender isso de uma forma digital, e aí eu estou dizendo digital, todos os meios digitais, ele pode mudar o que eu vim fazendo todo esse meu tempo. Quando você fala em transformar as pessoas podem se transformar através do que provavelmente depois o Wilson vai poder falar mais para a gente, de meios digitais. Então, como é que eu posso me transformar fazendo uma venda remota? Como é que eu posso atingir hoje outras empresas? Uma pessoa da minha equipe fica em Barcelona hoje. Como é que eu expando o meu negócio? Como é que eu escalo? Então, você está falando de negócios pequenos, e eu estou trazendo essas histórias, porque se a gente é pequenininho, não é porque eu sou pequeno que eu tenho que ter o meu pensamento pequeno e o meu sonho pequeno. Porque eu posso me transformar a partir do momento que eu tiver uma transformação na minha cabeça. Então, a minha cabeça precisa estar aberta ao que as possibilidades do mundo de hoje podem trazer para mim. E aí, a venda remota, o jeito que eu trabalho de forma remota, o home office, que tem muita gente que fala, ah, mas eu não quero fazer home office. Então, por exemplo, visto estar no bunker dele, eu tenho um bunker meu, mas faz muito tempo que eu trabalho desse jeito. Então, eu já tenho um estúdio dentro da minha casa. Eu já me transformei porque eu precisava disso. Eu já trabalhava dessa forma. Então, hoje, as pessoas falam, ah, mas eu não quero fazer home office. O home office que as pessoas estão vivendo hoje não é um home office, é um confinamento. Então, assim, como é que a gente se transforma? Primeiro, abrindo a cabeça e aceitando o que está acontecendo. Eu até publiquei uma fotinho falando isso. Eu não quero me entender muito para deixar o Wilson falar, mas a cabeça é a primeira coisa que precisa estar aberta para que você possa se transformar digitalmente, remotamente, e estar aberto ao que o mundo pode te oferecer de oportunidades para você, de ser pequenininho, se transformar num cara muito grande. E aí eu abro para o Wilson me ajudar com esse pensamento de como a gente pode crescer e ajudar as pessoas de forma digital e remota. Legal, legal, Renata. É muito, muito importante isso que você colocou, da conexão entre a transformação digital e o dia a dia, né? Às vezes o pessoal fala muito de transformação digital como algo que está longe do dia a dia, algo que não se estabelece nos próximos minutos, algo que não acontece no próximo almoço, na próxima saída de venda, né? Eu costumo dizer, Felipe, assim, que a transformação digital, ela é um processo onde você vai se comunicar primariamente com tecnologia digital. Tá? Então, a gente sabe que o processo de venda e o processo de aquisição de mercado, ele depende muito de comunicação e de pessoas que são líderes naquela área, as pessoas que são referências numa área, né? Para que você tenha indicações e possa fazer o crescimento. E quando a gente olha para o cenário, né, dos últimos, 20, 25 anos, a gente tem muitas empresas que ainda estão com essa linha de comunicação no e-mail, telefone, avião e carro alugado, né? Então, basicamente, toda a administração de força de venda vai depender disso, né? E-mail, porque ficou barato, é mais barato do que mandar fax ou etc. Telefone, para falar aqui agora, né? O vendedor ele trabalha com aqui e agora, ele não trabalha com manda e-mail, depois eu vou te agendar, depois eu te ligo. Não, ele trabalha com aqui e agora, né? O avião, né? Eu realmente tenho que ir presencialmente, a negociação presencial ela faz diferença, né? A gente sabe disso, existem técnicas para isso, né? E
o carro alugado, que o cara não vai ter um ativo, né, um carro parado esperando o pessoal vir. Então, a gente viu que toda a economia se estruturou muito nessa base. E quando a gente fala de transformação digital, a gente já tinha um pouco de comunicação digital ali. O problema é que a gente não usava a comunicação digital como princípio da administração da venda. Tá? Por quê? Porque quando eu trabalho a comunicação digital como princípio, eu passo a me comunicar com o meu time de vendedores digitalmente. E quando eu me comunico digitalmente, eu passo a gerenciar os dados dessa comunicação, né? A quantidade de resposta, de engajamento que eu tenho. Por quê? Porque eu tenho tudo isso computado num sistema operacional, numa plataforma de CRM, numa plataforma de administração de força de venda, que eu consigo gerenciar o resultado disso. E eu gerencio isso diariamente. Para fazer um paralelo com o dia a dia, desse todo esse giro que eu falei, vamos olhar para o Instagram, por exemplo. Hoje, a gente sabe quantas pessoas curtiram nossas fotos, a gente sabe quantas pessoas a gente quer curtir, a gente tem os números dessa interação, certo? E a transformação digital começa por aí, quando você começa a ter uma visão onde você vai gerenciar os números dos processos de comunicação. Porque a partir daí, todo o processo de venda e de compra, né, aquisição de clientes e prospecção, e depois de aquisição de produto e pós-venda, ela também está nesse fluxo digital, né? Então, apareceu nos últimos anos o Customer Success, né? Aquele que faz o sucesso do cliente. Cara, não existe essa área sem os dados de pós-venda. Então, eu preciso desses dados no mínimo a cada período do dia, né? Quanto de manhã, quanto à tarde, quanto à noite. E quando a gente fala desses dados, eles giram 24/7, né? Então, as compras e vendas, elas deixam de ser no horário que o avião podia me levar, no horário que dá para andar de carro, no horário que dá para passar pela comunidade onde eu vou fazer a prospecção, né, Renata? Então, eu começo a ter 24/7. E falando no dia a dia, o que é isso? É o WhatsApp pingando às 2 da manhã de um cliente mandando um follow-up para você, mandando um documento. Porque foi o tempo que ele teve e você vai responder ou não. Então, você não tem mais o ciclo, né, de começar a fazer o processo de venda e o final. O ciclo é inteiro, porque o processo de comunicação todo está inteiro. Isso acontece também na educação, isso também acontece no varejo, isso acontece no entretenimento, na gastronomia, qualquer vertical no turismo, isso vai acontecer dessa forma. E eu acho que a transformação digital é você se apropriar desse processo de comunicação e criar algo que gere valor. Não que explore o mercado, mas é algo que gere valor. Por quê? Porque você tem os dados daquilo que as pessoas gostam, interagem e fazem. E como é que eu sei disso? Porque eu sei o quanto ela está gastando tempo comigo. O quanto ela está interagindo comigo, ela está gastando tempo. Então, existe um mote de palestras, né, que todo mundo está acostumado a ouvir, que é: dados são o novo petróleo, é o novo commodity. Eu discordo completamente. Eu acho que tempo das pessoas, da atenção das pessoas, é o novo commodity. Porque se eu tenho bilhões de dados, eu vou levar um tempão para digeri-los. Entendeu? Então, eu preciso ter um engenheiro que vai decupar esses dados para mim, uma coisa que é importante, para que eu possa gerenciar meu tempo. Ora, se eu tivesse que olhar todos os vídeos que sobem no YouTube no último minuto, levaria quanto tempo? Nós estamos numa sociedade exponencial. Então, eu acho que a transformação digital passa como um princípio de você se aproveitar ou vamos dizer assim, adquirir para si e se apropriar, essa é a palavra, se apropriar dos processos de comunicação digital e de gestão de tempo na administração de vendas, tá? Então, quando esse modelo mental, né, entra na visão dos empresários, você vê que quem tem um pequeno negócio muda muito rápido. Por quê? Porque aquele varejista lá, o dono de loja lá, familiar, que vendia peças de roupa, né, ele vai começar a usar o WhatsApp e ter alguém para vestir as roupas, para mandar as fotos para o WhatsApp para as pessoas, dizer: olha, chegou. Ele vai mudar a cabeça dele. Ele não acha que abrir a loja cedo é importante mais, né? Ele vai ter o tempo onde as pessoas vão consumir o conteúdo dele. Então, ele vai começar a fazer essa apropriação de se comunicar. E no dia a dia, é isso que nós estamos fazendo aqui. É a gente olhar para o que a gente tem de recurso digital e estender horizontes.
vira exponencial. Quanto tempo levaria para a gente fazer telefone, e-mail, avião e carro alugado para estar no mesmo lugar lá em Varginha, né, Renata? Acho que seria muito difícil de conciliar essa agenda. Teria que ter uma agenda para aproveitar a semana, né? Guarulhos até Varginha vai ali umas 3 horas e meia de carro. Então, quando a gente olha para os processos de comunicação, a gente vira rápido a mentalidade e começa a criar valor, levando o valor mais rápido para aqueles que precisam no momento que eles têm disponível. Isso seria um resumo. Assim. Muito, Posso muito só adicionar bacana. uma coisa? Achei muito interessante que Claro, você claro. falou. E a gente está falando bastante agora sobre o formato assíncrono de comunicação. E tem tudo a ver com essa transformação digital. Então, o que acontece? Se eu utilizo ferramentas, né, automações, que eu posso usar a meu favor na comunicação, aí eu posso falar com a pessoa às 2 horas da manhã, mandando, por exemplo, uma proposta que eu filmei através do meu computador. Existem ferramentas que você pode fazer isso, por exemplo, o Loom é uma ferramenta que você pode usar e é gratuita, e você amplia a forma que as pessoas estão tendo contato com o seu conteúdo. Então, você não precisa mais ter uma reunião nem em São Paulo, nem em Florianópolis, nem em Varginha, mas você tem as pessoas participando desse mesmo conteúdo em horários diferentes, em lugares diferentes. E aí você amplia, você expande de novo o seu negócio. Como é que você pode trabalhar isso dentro do seu negócio? Pensa isso aí do seu lado, como é que você pode fazer para atingir muitas pessoas ao mesmo tempo, que não precisam estar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Muito bom. E é Não, bem muito legal, bacana. Renata, porque assim, olhando para o dia a dia de quem empreende, o primeiro passo, né, que eu recomendo para o pessoal pensar em transformação digital e iniciar o caminho de transição para a transformação digital é digitalizar a agenda dele e ver quantas pessoas têm acesso a essa agenda, né? Então, hoje em dia é muito barato você fazer isso, né? Então, né, Felipe, né, Tom, De graça. quanto de vocês dois que são empreendedores sabem da agenda um do outro sem precisar se falar, né? Então, quanto que está Ah, expandido 100%. isso, né? Então, começa por aí, porque se você não começa a fazer o feijão com arroz, que é a gestão do teu próprio tempo de maneira digital, como é que você vai expandir isso para os negócios? Né? Então, Perfeito. é uma transformação de dentro para fora. O indivíduo ele tem que se transformar. E aí entra naquilo que a Renata falou. Né? A pessoa ela precisa realmente mudar a sua visão de mundo, né? Realmente se comportar de uma maneira diferente em função dos processos. É muito mais próximo do que a gente imagina a transformação digital, né? Então, vai por esse caminho. A gente sabe que no grupo da família do WhatsApp isso funciona. Até Entendeu? Agora demais, a né? gente jogar para os Ai, ai, negócios, ai. entendeu? Não, muito bacana. De tudo isso que vocês falaram, alguns pontos assim chamaram bastante atenção. Assim, lógico que tudo foi muito valioso, mas uma coisa que a Renata falou, bem no comecinho da fala dela, foi sobre o sonho, né? De sonhar grande, de ter essa coisa de... Porque, assim, uma coisa que a gente fala muito na Meirinha é que sonhar grande custa a mesma coisa que sonhar pequeno. Então, tipo, a gente precisa ter esse pensamento maior e ir caminhando. Por mais que essa realidade esteja muito distante, cada passo que a gente dá em direção a esse sonho, a gente está mais perto dele. E ele pode ir aumentando sem problema também. E eu acho que para isso, né, para tudo isso que vocês falaram de transformação digital, uma coisa que a Renata falou também, é sobre ter a mentalidade aberta, de estar aberto a receber esse tipo de novas informações, de novas realidades. Porque às vezes, principalmente o empresário, né, o empreendedor, que ele tem poucas pessoas junto com ele, fazer muita coisa e de tudo, né, ao mesmo tempo. Então, acaba não sobrando muito tempo para pensar, só tempo para agir. Então, isso é um problema, mas infelizmente é inevitável quando você está nessa situação. Mas, aos poucos, as pessoas têm condições de ir melhorando isso e, pelo menos, separando ali um momento do dia para pensar. E essa coisa de gerenciar dados que o professor Wilson falou. Wilson ou professor Wilson? Como você prefere? Fica à vontade, cara. Pode ser Wilson, não tem problema. Que o Wilson falou. Já que estamos em casa, pode ser Wilson. Wilson tá todo mundo no ambiente mais aconchegante, né? E então o gerenciamento de dados, principalmente, assim, às vezes eu acho que ele se conecta com a mentalidade aberta, porque às vezes parece que é um negócio muito difícil para quem está numa realidade que é mais de interior, assim, porque parece que é um negócio muito caro, muito complexo.
Mas o Wilson deu um exemplo que é o próprio Instagram. Então, o Instagram ele já oferece essas ferramentas para a gente de graça. Com 2 cliques a gente consegue ter acesso. A única coisa que a gente precisa fazer é não ficar refém também da própria ferramenta em si, né? E criar o seu próprio sistema de inteligência que seja adaptável e entendível por todo mundo que está dentro da empresa. Então, você extrai essas informações da fonte e coloca ela e disponibiliza ela do jeito que fica mais fácil de todo mundo entender, porque nem todo mundo vai ter a mesma habilidade com a ferramenta em si. Então, alguma pessoa precisa ter essa habilidade para extrair essas ferramentas, esses dados, e colocar ela de um jeito acessível. Eu acho que essa apropriação que o Wilson falou, é realmente fazer com que essas informações trabalhem a seu favor, mas no menor tempo possível, né? Porque eu também concordo, acho muito bacana isso que o Wilson falou, que tipo, o dado por si, ele não vale nada, o que vale é o que você faz com ele e a rapidez que você consegue acessar esse tipo de dado. Também não adianta tipo, ter um monte de informação no Instagram, aí tem um monte de informação no CRM, né, que é o relacionamento tal que você faz com o cliente, um monte de informação é perdida, que você demora 20 minutos para achar, e às vezes está precisando tomar uma decisão em 1 minuto. Então, acho que fazer esses dados trabalharem ao nosso favor é trazer eles para pelo menos uma planilha aí no Excel, um jeito que seja na nuvem, né, uma planilha de Excel na nuvem, no Google Sheets ali que tem, para todo mundo conseguir acessar de um jeito mais fácil. E aí, para mudar um pouquinho de assunto e E colocar antes de você mudar, estava esperando o momento que você ia mudar de assunto, mas eu acho importantíssimo o que você falou agora, e a gente não pode deixar escapar, porque vocês falaram que quem está ouvindo a gente, muitas vezes é pequeno, né? Um pequeno empresário que está, mas eu estou no interior aqui, estou em Minas, o cara já fica com um complexo de inferioridade, né? Eu sou pequenininho, eu estou aqui, então eu não consigo. Mentira, desculpa, não serve de muleta. Por quê? A pior muleta que tem é você ter uma autopiedade, e eu sou um coitado, e eu não consigo, eu tenho um problema, porque não tenha isso. Eu acho que é muito importante a gente ter essa visão, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho de sonhar grande, e se você não souber o seu processo, a primeira coisa, não vai correr atrás de um monte de ferramenta, a gente vai falar aqui de algumas coisas, o cara sai correndo atrás de ferramenta. E o que eu mais recebo, às vezes, no meu Instagram é, mas qual é a ferramenta melhor para eu utilizar? Não sei, depende. Primeiro que eu não tenho bola de cristal. Segundo, que depende de várias coisas. Então, assim, depende do seu processo, depende de quantas pessoas você tem, depende de onde você está, depende do seu negócio. Tem várias influências que dependem disso. Então, tem inúmeras ferramentas gratuitas, né? Que outra coisa que você falou. Mas o cara que acha que é caro e que vai demorar e não sei o que lá. Primeira coisa é desenhar o seu processo. Mas eu não sei nem o que é processo. O que acontece no momento em que você vai atrás do seu cliente ou que você conquista o seu cliente, que levanta a mão, quero falar com você, até o momento que você fechou a venda e que você vai manter o relacionamento com esse cara. Isso é a jornada do seu cliente, de um jeito muito simples, muito rápido. Desde o momento em que você chamou atenção, como é que ele descobriu que você existe, até o momento que você transformou ele em cliente. E aí você tem que colocar o passo a passo do que vai acontecer e ver se não tem um buraco nesse fio, nessa jornada. O que é a jornada? É o caminho que ele tem com você. E aí você analisando isso, quais são as ferramentas, depois que eu escrevi o meu processo, quais são as ferramentas existentes, e pode ser gratuitas, tem um monte de coisa boa gratuita, que eu posso usar dentro do meu processo. Porque senão o cara fica usando um monte de muleta. Quantas vezes? Mas eu sou pequeno, mas eu sou não sei o que lá, mas eu vim não sei da onde. Não interessa. O que importa é a sua cabeça para você crescer o seu negócio. Vocês concordam comigo, gente? Não, concordamos muito. Eu acho que isso resume bem, porque assim, a gente, eu acho que pode ser um exemplo, tipo, a gente ainda é muito pequenininho, só que a gente usa a nossa curiosidade ao nosso favor, porque eu acho que tudo isso tem a ver com realmente pesquisar e ir atrás. Existe um jeito para fazer quase tudo dentro do mundo dos negócios. Né? Não tem muito aquele negócio que a Renata falou, que às vezes acontece, de querer um segredo, de querer um atalho, de querer aquela fórmula mágica, receita de bolo. Isso realmente é muito difícil de ter. Pode ter um método, né, que é replicável, mas não vai ter. Então, acho que isso resume realmente muito bem. Agora, para a gente ir para um lado que acho que todo mundo aqui trabalha, que é com serviço, né? Todo mundo aqui trabalha com serviço, design de serviço e tudo mais. Falar um pouquinho de inovação, porque vários setores, né, do serviço eles estão mudando
agora, né? A partir desse momento, muita coisa vai mudar, principalmente por conta da relação do presencial, do contato e tudo mais. O Wilson, né, o professor Wilson, que é uma pessoa que está mais ligada nesse ambiente de inovação e de design de serviços. Como que você enxerga, né, a inovação nesse ambiente, falando de todos os serviços, principalmente para profissional liberal agora, que é um que tem um atendimento que realmente foi prejudicado nesse momento, e também falar um pouquinho, que eu sei que sua autoridade para falar nisso, a Renata provavelmente também consegue contribuir, que é as diferenças de inovação também, né? Tem as linhas de inovação, porque às vezes, quando fala de inovação, a gente tem uma ideia de que é sempre algo muito grandioso e tal. Então, se você puder completar um pouquinho disso também, Show de bola, Tom. Antes, Fala, Felipe. Eu só queria complementar, porque eu não sei se Renata e o professor já repararam, mas eu sou muito viciado em referências. E eu realmente acho que isso me ajuda bastante. Repertório é uma coisa que eu sempre sou muito cuidadoso com isso. E aí, esses dias, eu estava vendo um conteúdo do Mariano Gomide, da Vetex, porque é bom, no momento onde a gente está saindo machucado, né, dessa crise, é bom escutar alguém que tem a resposta, está passando por um bom momento, né, porque a Vetex é uma empresa de e-commerce e o mercado nunca foi tão bom para eles como nesse momento. Então, é bom ouvir esse tipo de pessoa, porque eles estão otimistas, porque só tem boa notícia e tal. E aí, o Mariano estava falando sobre um conceito, professor, que a gente tem a indústria SaaS, né? A Renata está mais próxima dessa indústria, que é de Software as a Service, o senhor também, mas o Mariano estava falando que agora a gente está indo, todos os mercados, para a indústria do Solution as a Service, que independente do que você comprar, você tem que prestar um serviço para aquela coisa fazer sentido para quem está do outro lado. E aí, tipo assim, eu não sei se vocês já repararam, eu estou no momento agora de trocar de celular. Meu celular, por coincidência, hoje de manhã, ele deu defeito. Assim. Eu estou usando até um reserva aqui. E aí eu estou num dilema, né? Trocar de celular e tal. E aí toda vez que a gente procura, por exemplo, um produto para comprar, a gente compra pela assistência técnica, vocês já repararam? Porque os celulares, eles não têm muita diferença mais um do outro, porque agora não tem mais o que inventar. A não ser que seja, sei lá, qualquer outra coisa. Mas como não tem muito mais... tipo... O mais inovador que eles estão pensando agora é um negócio descartável, assim, que é um celular que dobra, né? Tipo, a inovação que eles estão fazendo agora nem é mais relacionada à tecnologia. Não tem como, não tem mais o que inventar. Mas aí a gente compra pela assistência técnica, pelo trabalho que vai dar. Para complementar a pergunta do Tom, e até, desculpa, Tom, te interromper, mas, tipo, como é que o serviço se relaciona a essa nova lógica? É bom que tem um reforço aí para responder, agora vai ficar bom. Chegou a Betina, ó. Betina, e já foi. Ela olha a câmera, ela foge, ela tem vergonha. Cara, eu acho assim, ó, que a pandemia... Agora chegou o irmão, tá na hora do almoço, vai lá. A pandemia, ela forçou, assim, eles romperam as 4 portas, tá? Não tem jeito. Eles se adaptam mais rápido que a gente e eles conseguem romper os desafios, tá? Aliás, faz parte do desenvolvimento deles conseguir romper esse desafio. Então, o que é importante? Todo mundo sofre, independente do tamanho da empresa, do mesmo problema, que é relevância. Tá? Qual a relevância do teu negócio para as pessoas? Tá certo? Então, o que mata as startups é justamente ninguém querer comprar aquele serviço. É 80% da taxa de mortalidade da startup. E foi investido muito dinheiro para aquele serviço ser criado, desenvolvido e entregue. SaaS custa muito em horas de desenvolvimento e manutenção em nuvem. Entendeu? Você tem que ter uma engenharia forte ali. Né? Só que esse problema ele é igual para empresa grande, empresa pequena, empresa multinacional, certo? E qual que é a diferença no aspecto da inovação? Quem é empreendedor e está pequeno, e está sustentável, pelo menos empatando os custos, tá? Ele já encontrou o que o mercado diz que é relevante. A startup ainda não. Então, nós estamos num modelo agora de inovação que está saindo dessa aquisição de mercado a custo de prejuízo. Nós estamos abandonando isso. O pessoal fala Nubank, Uber, show de bola. Para os acionistas, ruim. O Uber tem 10 bi de prejuízo, certo? Ele tira valor do ecossistema. Então, a SoftBank foi o maior caso de reformulação dos negócios. Então, a gente está numa outra onda, onde a gente vai
conectar mais próximo dos usuários e dos clientes para entender o que é valor, o que é relevante para gerar valor, crescer gerando valor. O empreendedor pequeno, ele já tem isso. A dificuldade é que ele não tem, ou às vezes não tem muito conhecimento ou instrução para gerenciar os novos negócios, ou ele não tem braço mesmo. Ele está no limite, está sempre no limite de crescimento. Então, o principal ponto, e aí eu sempre faço essa pergunta no começo das minhas consultorias, e já fica uma moedinha aí no pote de investidor aí do trabalho de vocês, da Merim, é o seguinte: peguem os teus 5 clientes mais próximos e tome um café virtual com eles agora, né? E pergunte, e comece a conversa perguntando: se hoje a Merim deixasse de existir, o que você mais sentiria falta? Essa é uma pergunta que é um soco no estômago do empreendedor. Dá um frio na barriga. Porque a gente morre de medo que ele diga nada, não sinto falta de nada. Entendeu? Ou então ele vai dizer dos boletos. Entendeu? E o que você sente falta? Dos boletos. Dos boletos eu vou chegar. Então, assim, será que você está gerando valor? E a onda da pandemia fez com que a base da pirâmide de necessidade fosse lá para baixo, que é sobreviver, comer, sobreviver, ter água, né? Então, você olha lá o consumo nos Estados Unidos, durante o ano, consumo de bens e serviços, ele estava assim, oscilando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Quando chegou a pandemia, bum, despejou. E aí você teve um pico de demissões nos Estados Unidos. Por quê? Porque a sociedade deles, a economia deles estava baseada nesse consumo rápido, nesse consumo que não é necessário, fundamental. Então fez assim, né? Caiu o consumo, desemprego, disparou. Por quê? Porque tem uma cadeia muito grande de empresas que não geram valor essencial. Eles geram valor secundário, certo? E a gente, como empreendedor, precisa estar atento a isso. Que valor essencial eu estou gerando? É isso que empurra projetos de inovação à frente. Lá no CESULAB nós temos um ecossistema de inovação aberto. E nós estamos sempre usando uma visão baseada em design thinking para entender que relações sociais a gente está trabalhando em cima de grandes empresas. Porque no final do dia são pessoas que consomem. Então, se não tem relevância aquele negócio, não adianta criar horizontes de inovação. Então, o primeiro aspecto é fazer uma gestão centrada nas informações que nós temos das pessoas e o que é importante para elas, para a partir daí gerar negócios que gerem valor, tá certo? Então, a pandemia força, a inovação força isso, né? O que é relevante? Hoje, um celular, smartphone, é relevante para as pessoas, né? Eu acho que a Apple, que é o grande exemplo de entrega de valor e mudança de perspectiva, que chegou a falir, e hoje ela tem um valor de mercado gigantesco, ela simplesmente mudou o foco, né? E teve uma estratégia de marketing muito legal, tá? Porque a estratégia de marketing era baseada no valor que ela gerado para as pessoas, e não no produto. Ninguém sabe quantos gigahertz tem um iMac, entendeu? Ninguém sabe, só sabe que é um iMac, entendeu? Você sabe que é bom, né? Às vezes a câmera, sei lá, quantos megapixels, é da Apple, eu sei que vai funcionar. Por quê? Porque esse é o valor que eles entregam. Então, que valor você vai procurar num novo smartphone, né? O Felipe está procurando um smartphone novo. A gente olha lá para o valor que ele está procurando hoje, no exemplo dele, é assim, ó, não vai me dar dor de cabeça com manutenção. Então, você tem que olhar se vai travar, etc. e tal. Aí, que saudade do Tijorola, né, Renata? Né? Que não travava mesmo, você botava até como apoio de mesa, o bichão estava funcionando, ligando. Então, nós precisamos entender que valor a gente entrega, né? E esse é o ponto. E falando assim, puxando o gancho para horizonte de inovação, você tem 3 horizontes de gestão de projetos, né? O horizonte H1, H2 e H3, que a gente costuma comentar. E esses horizontes, o H1 tem um curto prazo, que vocês têm de expectativa, e pouco valor que você gera. Ou seja, a melhoria do que você já faz. Tá? O H2 ele tem um prazo um pouquinho mais longo, tá? E você pega uma oportunidade adjacente ao teu negócio, alguma coisa que é um pouquinho diferente do teu negócio e tenta combinar. E o H3 é totalmente disruptivo. É um novo negócio que você vai gerar para matar o teu negócio atual. Né? Então, o que a gente mais viu, falando aí de empreendedores e microempreendedores, foi o pessoal buscando H3 na pandemia. Né? O cara tinha uma loja
física de algum tipo de serviço e, de repente, ele passou a ter um carro de som vendendo caixa de ovo na rua. O cara que fez isso ganhou muito dinheiro, porque as pessoas não podem sair de casa, mas tem que consumir ovo. E como é que vai fazer? O carro de ovo vai vender mais do que a loja de pendrive USB, né, o quiosque de pendrive USB que fica dentro de um shopping, de um supermercado. Né? Então, quem soube olhar como gerar valor, cresceu. Tem uma padaria aqui do lado de casa que a gente vai a pé com as crianças. Eu cheguei de Minas dia 14. E eu já vim de Minas, de luva e máscara, dia 14 de março. Né? Eu já estava atento do Twitter, aqui meu radar é gigante. E aí eu avisei a universidade e falei, olha, revejam os eventos daqui para frente. E todo mundo me olhava assim, tu vai viajar de máscara e luva? Isso aí, não, tá começando. Eu disse, olha, gente, olha, só olhar os dados, eu tô vendo as coisas feias lá na China, a coisa não tá fácil. Eu vou chegar em casa. Eu cheguei em casa e falei, ó, nós vamos ficar em casa, tá acontecendo assim, assim, assim. E vamos ver aí como é que fica o supermercado do mês. Como é que tá aí o supermercado, vamos ver e tal. Porque as crianças daqui a pouco vão sair da escola. Eu disse, mas vai acontecer isso? Vai acontecer daqui uma ou 2 semanas. Né? Ah, é visionário? Não, eu só estou usando o Twitter. Aí eu vejo o que está acontecendo. Então, aí eu cheguei aqui e daqui a pouco no WhatsApp da comunidade, tem um bairro aqui, tem uma área de proteção ambiental, então a gente é muito engajado. E eu falei, ó, galera, tô avisando e tal. Aí o cara que é dono da padaria falou, beleza, você quer que eu leve pão para você? Porque você sempre vem comprar com as crianças aqui. Aí eu falei, cara, esse cara sabe mais de inovação e de design de serviço do que um monte de gente para quem eu já trabalhei junto. O cara, na hora, no WhatsApp, falou, ah, tá, você não vem mais comprar pão? Beleza, eu levo pão para você, porque é pertinho de casa, eu posso levar para você. Aí eu já falei, beleza. No grupo meu, eu falei, beleza, eu quero 6 desse aqui francês e 4 desse doce com creminho e farofa que eu gosto. E no dia o cara trouxe para mim. E eu pago um pouquinho mais caro, mas eu pago. Porque ele Mas gera você não valor. se importa de pagar mais caro. Esse que é o negócio, né? A cabeça do cara foi super sensata de falar, pô, como é que eu posso fazer para continuar atendendo meu cliente? Esse é relacionamento. Isso é CS puro. Isso é CS puro. E assim, baseado em valor, ele sabe que valor ele está gerando. Entendeu? Ele sabe o quão relevante ele é para mim. Então, ele traz as coisas para mim. E aí, depois, com o tempo, ele foi trazendo de luva e máscara. Né? Então, ele foi agregando valor e percebendo. Então, a gente aqui em casa sentiu isso muito no dia a dia. Né? E eu costumo falar com bastante empresários, gente que tem mais de 1.000 funcionários, etc. E tal. E a conversa é sempre a mesma. A conversa com o microempreendedor e com o empreendedor de empresa é sempre a mesma. Qual o valor que você gera? Né? Qual o valor que você vai buscar a inovação? Que valor você está percebendo que está destruindo o teu negócio para começar a reestruturar a tua empresa? Que expectativas de valor você quer ao entrar no ecossistema de inovação aberto? Se não for aprender, não adianta entrar. Não adianta entrar, você tem que aprender sobre as coisas. Né? Então, a gente lá no CESULAB tem esses 3 horizontes, combinado com esses 3 tipos de inovação, e a gente, dentro das verticais, a gente faz esse trabalho de diagnosticar a empresa, para saber onde estão forças e fraquezas, para cada um horizonte, e estruturar isso, formando também o time, porque a gente trabalha também na cultura de inovação. Né? Então, esse é um... Tem uma coisa... Pode ir, Renato. Todo mundo... Agora a gente se empolga com as histórias. O Wilson estava falando que, dessa inovação do lado dele. Quando começou a acontecer a pandemia, lá na Unibadesign a gente tem uma equipe mundial, né? Então, as primeiras histórias vieram do nosso parceiro na China. E ele estava vivendo isso. Mas é tão distante, porque é uma coisa, nossa, mas lá na China, vai demorar muito. Será que vai chegar aqui? Não. Mal sabia, gente, que ia ser tão impactante dessa forma para o mundo inteiro. E teve algumas coisas interessantes, porque assim, ele já estava tendo esse tipo de impacto, ele já estava em lockdown, e ele já falava quais eram os problemas que estavam acontecendo com a família dele, com a equipe dele, com todos os clientes que ele tinha. Entre eles nós estamos fechados em casa, ninguém pode sair, você tem que comprar as coisas, meu cachorro virou um bololô, eu não reconheço, mas meu cachorro é uma bola, é uma nhaca, né? Meu cabelo está gigante, eu não posso nem aparecer na câmera, eu tenho que botar um boné. A gente começou a pensar, meu Deus, mas que coisa maluca, né? E aí começou a chegar aqui, porque o que aconteceu? Logo em seguida, a gente tinha uma viagem há muito tempo marcada, a gente foi para a Itália. Eu e minha família no carnaval.
Enquanto a gente foi para a Itália, isso que você está falando, você começou a falar, eu comecei a imaginar tudo de novo. A gente estava na Itália e assim, de repente não tinha mais restaurante. A gente estava no sul da Itália, a gente não estava no norte. No sul da Itália não tinha nada, mas a gente estava viajando, estava em família, o carro alugado, você vai nos lugares. Mas que estranho, não tem restaurante aberto. Mas, a gente, não é possível, né? Restaurante fechado, não tinha um monte de coisa, a gente não estava ouvindo notícia. Quando a gente começou a ouvir notícia, porque a gente vai para casa, passa no supermercado, compra coisa e começa a comprar, porque não tinha restaurante aberto. Aí você começa a ouvir as histórias de coronavírus, sei lá. Não tinha nada aqui. Quando a gente foi para lá, não tinha coronavírus. Tinha uma outra história. No meio da viagem, o mundo mudou. E aí a gente falou, bom, então tá, então meu pai começou a me mandar WhatsApp, meu sogro começou a me mandar WhatsApp, vem logo, pelo amor de Deus, o negócio tá apertando, não sei o que lá, e vocês estão no foco, foram, imagina, que gente exagerada, né? E aí as coisas começam a se conectar. Aí eu fui comprar eu falei, então tá bom, vamos comprar máscara, que o Wilson falou. Vou comprar uma máscara, vou trazer a máscara. Quem disse que a gente achava máscara para comprar, para poder entrar no aeroporto de Roma e voltar para São Paulo? E aí a gente achou, tá bom, achei uma máscara, né? Fomos numa farmácia, tem máscara. 2 euros cada máscara. 2 euros, gente. Faz a conta, né? E aí a gente pegou, usou máscara, chegou... Isso é que você sente daquele jeito. Eu não vou usar máscara. Tem pouca gente usando máscara. Aí tinha poucas pessoas no aeroporto de Roma usando máscara. E tinha uma mulher, que eu não vou esquecer nunca na minha vida, ela tinha um óculos de esqui por cima de uma capa que ela usava, uma máscara, um troço de plástico, que agora a gente sabe que é aquele face shield, no meio do aeroporto, todo mundo olhando para ela. Eu falei, meu Deus do céu, se tudo isso for realmente o que é, nós estamos fritos. Bom, chegamos aqui e aí começa toda a transformação. A gente teve que ficar em 15 dias em quarentena. Então, nós estamos em quarentena 2 semanas mais que todo mundo normal, né? Meus filhos já não estão na escola, eles não tiveram aula esse ano, né? Eles tiveram 2 semanas de aula esse ano, antes do carnaval. E a gente chegou aqui e todo mundo virou de lockdown. A gente não sabia se a gente estava carregando ou não o coronavírus. Então, tudo isso que o Wilson falou, os nossos clientes, a gente tinha que protegê-los. Então, eu fui a primeira pessoa da minha família que fez lockdown, como é que chama? Eu que quis fazer, né? Eu falei para os clientes, mas como assim? Não precisa, será? E aí o mundo começou a cair. O nosso fundador, o Iaco, tinha um evento que ia acontecer aqui em Brasília. E ele falou, eu não vou para o Brasil, porque o Trump vai fechar as fronteiras. Isso que você estava falando, Wilson. Visionário, como assim? Ele começou a juntar os pontos e ligar os dados. Olha como os dados são importantes para os nossos negócios. Ele falou, eu não vou, preparem-se para o que vai acontecer. E ele não veio, e o Trump fechou naquela semana as fronteiras. E ele falou, se eu estivesse aí, eu não conseguiria voltar, porque eu sou holandês morando nos Estados Unidos. Uma coisa maluca. Então, assim, atenção aos dados, gente. Tudo isso que o Wilson falou é importantíssimo. E a gente acha que os dados estão muito longe. Não, mas a gente não precisa... Eu sou pequenininho, né? Isso não vai impactar meu negócio. Se você for que nem esse cara da padaria, percebeu uma oportunidade de continuar entregando o pãozinho que ele sabia que ele gostava, você não vai mais só vender pãozinho. Você vai vender o pãozinho, o requeijão, a manteiga, um docinho. Mas as crianças vinham aqui, elas apontavam aqui um doce de leite, vai mandar também, vai mandar de graça para eles experimentarem e depois eles querem comprar mais. Atenção aos dados. Vai aproveitar e vai criar relação em cima dos dados. Claro. Né? Ele vai perceber o que está acontecendo, primeiro, perceber o que está acontecendo e depois conseguir agir para criar valor. Porque ele percebe por que ele é importante. Né? Então, e por que você não vai trocar por qualquer outro cara que vai te entregar pãozinho? Você já está acostumado com a experiência de lá, com o pãozinho de lá. Exato. É o dilema da startup, né? A gente fala muito que a startup vai dominar o mundo, que não sei o que, não sei. Calma, amigo, você ainda vai precisar descobrir o que é importante para as pessoas. A tua solução é genial, mas ela é importante, né? Perfeito. Então eu brinco muito, assim, o jovem hoje, ele tem alguns caminhos de carreira, né? E muito se fala dessa coisa da startup, da inovação, etc. e tal. Mas tem muita coisa, vai ter muito cabeleireiro o dia que a gente inventar a startup que vai levar a gente para Marte. Então, você tem que entender o que é importante para as pessoas, entendeu? Vai ter que ter cabeleireiro. É o impacto que a sua empresa causa na empresa, no negócio dos outros. Exatamente. Quando o cara se liga disso, qual é o impacto que eu causo na sua vida ou no seu negócio? Essa é a sacada. Na verdade, a minha cabeça explode ouvindo esses dois. Mas a premissa... Agora a gente já viajando, tá trazendo várias coisas, Elon Musk.
a premissa básica desse design de serviços, né, professor, do design thinking, é juntar gente boa numa mesa para que a gente possa discutir exatamente relevância, discutir o que é importante para quem vai usar aquela solução que a gente vai criar. E o que a gente está fazendo nessa sala virtual é exatamente isso. E aí, eu vou passar uma pergunta para a Renata, mas antes eu queria só fazer uma colocação disso que vocês falaram. Esse lance do Iaco, do professor Wilson, serem visionários. Nessas últimas semanas, vários amigos e amigas minhas me chamaram para saber de carreira, né, de mudanças e etc. E aí, quando essas pessoas vêm me chamar, obviamente eu converso, dou atenção, mas eu mando link do YouTube, mando e-commerce de livro, que algumas pessoas falam assim, nossa, o Felipe é muito inteligente, né, fala muito bem e tal. Eu falo, gente, eu só escuto o que as outras pessoas falam. Tudo isso que vocês estão dizendo aqui agora é, tipo assim, a base para que alguém possa executar as coisas a partir de amanhã. Eu tenho um outro grande problema com os clientes que a gente atende também, Renato e professor, que é a execução. Porque, tipo assim, beleza, tipo, a gente entende que existem agora várias limitações e um monte de coisa que está deixando a gente apreensivo. Mas se a gente não faz, a gente não erra, a gente não aprende, a gente não evolui. Mas para passar para a Renata, a conversa está excelente. Renata, uma das coisas que a gente tem muito cuidado e muito carinho na Meirinha é com o nosso processo de venda. A gente costuma dizer que eu tenho 25, o Tom tem 25 também anos. E a gente, por mais que tenha... Tem 24 ainda. Não que eu me sinta muito velha, mas são duas crianças, né, Wilson? Fala sério. São jovens. Eu não tenho nenhum cabelo branco, como vocês podem ver, ó. Eu também. Um pouquinho mais... Eu não tenho cabelo branco, só as barbas. E a gente costuma dizer que para a gente ser levado a sério, a gente tem que ter processo, senão... E a gente sempre foi muito cuidadoso com o nosso processo de venda. E a gente começou a entender desde o primeiro momento que se a gente quisesse ser autoridade em consultoria, aqui a gente concorre com consultores, mas também com a agência de publicidade, na região que a gente está, a gente tinha que estar no cliente certo, com o discurso certo, com a abordagem certa, com o filtro de qualificação certo, com a educação de mercado certa, para que a gente pudesse chegar nessas empresas que a gente chegou, senão, esquece. E agora a gente teve que mudar isso, né, completamente. A gente vendia outbound completo, a gente vendia só com bater porta, igual você no começo da sua carreira, Renato. Agora a gente está vendendo inside, tipo assim. E a gente foi obrigado, não é porque a gente quer, a gente teve que mudar tudo em 15 dias. Mas eu queria te ouvir, Renato. Qual que é a diferença dessa venda, essa que você aprendeu, que alguns teóricos chamam de venda 1.0 aí, foi assim que eu aprendi a vender também, com lista telefônica de um lado e telefone do outro, com a venda atual, que algumas pessoas chamam de venda mais social, né? Que é a capacidade que a gente tem de criar comunidade, educar e engajar essas comunidades para depois vender. A gente costuma dizer que a gente não vende para os nossos clientes. A gente ajuda eles a tomarem decisões. E aí, quando você educa o seu cliente no seu processo, aí, caro ou barato é uma outra discussão, mas quanto mais você educa o seu cliente, mais valor você tem. Mas eu queria te ouvir também. Qual que é a diferença dessa venda que você aprendeu para a venda atual e como é que um empreendedor ou empreendedora consegue executar isso no dia a dia? A diferença da venda, né, que existia antigamente, da venda que existe hoje, por exemplo, o inbound, e que a gente trabalha completamente, se eu trabalho em inbound, se eu trabalho em outbound, eu preciso ter uma estratégia por trás. Antigamente, eu era uma fonte de informação. Então, quando eu trabalhava sendo promotora, eu levava a informação num panfleto físico para aquela pessoa que me atendia. Então, eu batia na porta e falava, que bom que você veio, me conta quais são as novidades. Eu era fonte de informação, de novidades, tudo que a gente está falando aqui de inovação, eu levava para essa pessoa. Hoje, eu tenho isso na ponta do meu celular, na ponta do meu dedo, no computador a qualquer momento, né? E a televisão meio que foi colocada de lado, se bem que na quarentena ela está voltando com força total. Mas, o que eu tenho de diferente? A fonte de informação, ela está aí para qualquer um que queira acessar. A internet mudou tudo. Quando a gente tem internet, eu preciso trabalhar com estratégia, porque eu preciso ser mais inteligente, principalmente que o meu concorrente. Se eu não estiver dentro de uma estratégia, o meu concorrente, ele passa na minha frente. Existem inúmeras estratégias que a gente pode falar, mas a mais importante é entender o seu cliente. A gente volta ao ponto do Wilson que falou anteriormente, e a gente volta a falar sobre as vendas centradas no cliente. Se eu não pensar... E aí, é muito engraçado que várias coisas que o Wilson for falando, eu fui lembrando mesmo, né? Pois é, a gente começa a falar com os caras fala assim, eu tinha uma ideia sensacional, eu vou fazer o melhor produto do universo, todo mundo vai comprar. Aham. Querida, não importa a sua ideia, importa se o seu cliente gostou da sua ideia e se faz sentido para ele, se você vai ter impacto dentro do negócio dele. Porque, de verdade,
tô nem aí para sua ideia. Eu quero saber o que faz diferença para mim, para o meu negócio. E esse é o grande problema dentro às vezes, de uma startup, uma empresa maior, que o cara olha tanto para o umbigo dele, só consegue olhar para o meu, ou só olho para o meu umbigo. Não tô nem aí para o que está acontecendo lá fora, porque eu sou um posto de inteligência, de inovação, de qualidade, e ele esquece de entender quem é que está comprando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quem vai comprar o que eu estou vendendo? Antes de eu começar a vender, antes de eu fazer o meu produto. Então, sempre eu tenho que olhar para o início de tudo, que é, não importa se é inbound, se é outbound, qual é o meu processo, a primeira coisa é o que eu estou vendendo, o que eu quero vender. O meu produto, o meu serviço, o que seja. Vai fazer diferença na vida de alguém? Vai fazer diferença para impactar quem está do outro lado? E o impacto, 3 impactos principais que a gente tem que pensar, e aí eu vou passar para o Wilson para me complementar, são aumento de faturamento. Se eu aumento o faturamento do cara do outro lado, eu vou dar um grande impacto no negócio dele. Ou eu diminuo o custo. Baita impacto também, porque eu diminuo o custo, eu consigo ganhar mais. Ou a melhor usabilidade, melhor navegação, o melhor contato com humano, né? Daí a gente entra no human to human, que é como é que eu faço esse contato ser melhor para as pessoas terem uma melhor usabilidade, né? Navegabilidade, o que quer que isso seja dentro do que é facilidade de utilização pelo usuário. E se a gente pensa nisso, aí a gente sempre está pensando com base no que o cliente está pensando. Quem está na outra ponta precisa ver esse valor do nosso lado, porque senão não adianta nada, a gente não consegue vender. Não existe processo de venda se você não está pensando com a base no seu cliente, certo, Wilson? Certíssimo, certíssimo. Isso é fundamental. São os fundamentos. É aquilo que a gente estrutura como estratégia. Então, não adianta sair da cama sem essas coisas de manhã cedo, né? Você sai da cama por quê, né? Qual que é o propósito que você vai fazer? E para aumentar, eu queria falar assim do que está na ponta que vai vender, né? Então, nós temos toda a estratégia um tático agora. E aí, pegando muito a preocupação na venda, tem uma regrinha que eu deixo com o pessoal que é o seguinte, né? Um vendedor, ele vende aquilo que ele acredita. Um bom vendedor, ele faz um bom trabalho porque ele realmente acredita, tá? E a gente sempre brinca, tá nas mãos dele fazer o negócio, né? Não é falta do CRM, falta de tempo, ou falta não sei o quê, tá na mão dele. E eu criei essa brincadeira para que o pessoal se lembre sempre, né? É coisa de professor, de didática. Estica a mão aí, Tom e Felipe, mostra a mão aí para mim. Ó, tá na mão de vocês fazer a venda, tá? Ó, são os 5P que eu vou mostrar para vocês. Preço, sempre o menor. Tá? Preço sempre menor. Aqui, ó, mindinho. Preço, sempre o menor. Tá? Praça é aquilo que você faz alianças. Tá? Você vai criar alianças para ter a tua praça. Aqui, ó. O anelado você põe o anel que você casa. Entendeu? E aí, quando você tem a praça, tu tá casado contigo. Não tem como. Então, você tem o menor preço, você tem a praça, pô, show de bola. A promoção é que chama atenção, entendeu? Então, assim, você chama atenção todo mundo. Promoção, promoção, promoção. Tá aqui, ó. Então, você sabe que tem que chamar atenção. Entendeu? Promoção, tá? Produto. O produto está aqui, ó. É a escolha que a pessoa faz. É o que ele quer tocar, o que ele quer é a interface, tá? E esse aqui é o propósito. Se vale a pena ou não, tá? Então, nós temos aqui, ó, os 5 P's da venda. Aí você tem a mão cheia e você consegue fazer a venda. Então, você acorda de manhã, olha para o produto, olha para aquele cliente e vê. Pô, qual o preço que eu vou trabalhar com ele? Lembra que tem que ser sempre o mínimo. Ninguém quer pagar mais caro sempre. Isso é uma regra que não muda. Essa é a regra do Jeff Bezos. O time de inovação do Jeff Bezos, da Amazon, que vai virar o cara mais rico do mundo da história, é um time que está pensando assim, o que não muda nos próximos 10 anos? E o que não muda é que as pessoas sempre querem pagar menos. Isso é óbvio. Isso é da natureza humana. É entropia. Eu quero trabalhar menos e receber mais. O cérebro funciona assim. Entendeu? A gente tem memórias para isso. A gente dirige o carro com entropia, para não gastar energia do cérebro. Então, o preço é sempre menor. Praça é aliança, é conversar, é ir atrás das pessoas, é namorar, é pedir em noivado, depois pedir em casamento. É relacionamento. Isso é praça. Entendeu? Não é uma base de leads que você encheu. Não é um anúncio que você botou lá e encheu a tua base no Growth Hacking. É praça, você tem que ter relevância. Né? Promoção tem que chamar atenção mesmo. Tem que ser grande, tem que ser um negócio que mexe com as pessoas, que mexe com o visceral, que trabalha esse impulso.
Nós somos seres humanos, a gente não é robô, entendeu? Produto, você tem que estar bem prontinho, porque senão o cara te aponta o dedo na cara, esse produto é ruim. E o que acontece com as redes sociais? Ah, eu comprei a geladeira da Brastemp lá que estragou, olha aqui, ó, vou meter o dedo em você. Entendeu? Ou ele vai te indicar, vai para lá, vai comprar naquela loja, vai para aquele lugar. O produto faz isso. E o propósito é se o cara te dá um joinha no final. Entendeu? É se esse propósito é legal ou não, ou se eu estou criando um produto que está tirando energia do ecossistema. Então, o vendedor que tem esses 5 na cabeça, ele vai sair e ele vai vender. Isso aí é regra de ouro. E essa didática eu criei aí para levar para Adorei tudo. essa didática aí. Você sabe que você Muito estava bom. falando, eu só complementando mais uma coisa, pegar a tréplica aqui. Ô, Felipe, você falou muito sobre o como, né? E no final das contas eu não terminei com o como. O como é a parte mais difícil, porque é a parte onde você tem que agir. E se você tem pessoas do seu lado que estão trabalhando na sua empresa, que não vão agir, que não têm proatividade, você está na roça, literalmente. Por quê? Porque as pessoas precisam ser proativas para colocar em prática tudo isso que a gente está falando. Não adianta você ter alguém que vai sentar a bunda na cadeira e vai falar assim, ah, fulano aí faz, não, deixa que eu deixo, ah, sei lá, não sou eu não, certo? As pessoas precisam ter proatividade. Então, outra coisa que o pessoal me pergunta muito é, que tipo de vendedor eu contrato? O cara tem que saber tudo? Não sei, ninguém sabe tudo. É impossível. Eu não sei tudo, viu? Você não sabe tudo, você não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa. Acabei de aprender, adorei o conceito da mãozinha do Wilson. E a gente vai guardando quanto mais a gente pratica. Só que o como é muito difícil, por quê? Porque tem pouca gente que pratica. As pessoas têm preguiça, as pessoas não têm vontade, não têm proatividade. Então, se eu tivesse que buscar alguém para a minha equipe hoje, e aliás, eu acabei de fazer isso, eu busquei uma pessoa que tem muita proatividade. Porque às vezes eu não preciso nem falar. A pessoa vem e fala, Renata, falta isso aqui, não sei o que lá. Você precisa. É isso. Porque a gente precisa trabalhar. Para trabalhar, e para a gente. Por isso eu falei lá no começo sobre as pessoas olharem o iceberg só a partezinha de cima, que faz sol fora da água, só aquele pedacinho. Mas teve tanto trabalho, tanta relação por baixo, que as pessoas não conseguem enxergar. E essa relação é fundamental para você chegar onde você quer chegar. Se você não tiver relação, você não vai chegar em lugar nenhum. E olha quão profundo pode ser isso ou raso, né? Porque a pessoa pode falar assim, ah, mas eu não me entendo assim, eu estou fazendo. Aham, continua fazendo isso. Você vai continuar tendo o mesmo resultado que você teve há muito tempo atrás e você não vai sair do lugar. Gente, acho que tudo que vocês falaram agora, principalmente nesse final, foi sensacional. Um raciocínio muito, realmente muito rico. Tinha um monte de coisa ainda para a gente conversar, mas o nosso tempo é curto, né? Senão a gente vai fazer um documentário aqui sobre tudo que a gente falou e vai ficar aí mais um monte de hora, mas a gente tem que reduzir aí esse nosso tempo, até para não cansar muito. Mas isso, com certeza, ficou como uma deixa para a gente ter outros momentos para conversar e gerar mais valor ainda para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Então, eu queria agradecer demais vocês por terem separado esse tempo aí, no meio desse caos que está acontecendo, tendo que fugir de criança aí para poder conseguir trocar uma ideia com a gente. Eu queria que vocês deixassem, né, realmente uma consideração final, vocês dois, uma mensagem de despedida. O Felipe vai encerrar depois, mas obrigado mesmo, de coração. E se vocês puderem falar também como que o pessoal pode achar vocês aí para trocar uma ideia, caso alguém queira aprender um pouco mais aí com vocês, esses canais aí de contato com vocês e a consideração final de vocês aí, a mensagem. Pode começar pela Renata, primeiras damas. Vamos lá. O que eu queria deixar de mensagem final para vocês é uma coisa que talvez muitas pessoas não tenham se ligado ainda. A gente costuma olhar o copo meio vazio muitas vezes, né? Se a gente começar a olhar o copo meio cheio e começar a olhar as oportunidades que estão existindo para nós, que estão se abrindo no meio dessa pandemia, vocês vão ver a quantidade de oportunidade que tem de escalar um negócio de vocês, independente de qual seja o negócio. Sempre tem uma forma de você atender ainda melhor o cliente que você já tem. Então, a primeira coisa que eu gostaria de sugerir é que vocês olhassem para a base de clientes de vocês e para ajudar esses clientes a saírem de uma situação, por exemplo, de risco que eles estejam, de risco de fechar o negócio, risco da própria família, às vezes uma situação de saúde, né, que a gente sabe que o momento é muito delicado.
mas de verdade, de coração, ajudar as pessoas. Então, você falou sobre nós abrimos a nossa agenda, a gente, tenho certeza que o Wilson também, nós estamos fazendo um monte de material, de conteúdo para ajudar as pessoas, e a gente não está ganhando por isso, né? Lógico que você poderia estar usando esse tempo para fazer uma consultoria, para alguém, para ganhar dinheiro, claro, mas a gente entende também, e eu tenho certeza que o Wilson concorda com isso, que a gente entende que a gente também tem esse papel dentro do ecossistema brasileiro. E nesse momento a gente tem que se ajudar para que as pessoas consigam, primeiro, sobreviver a esse momento e, na sequência, poderem escalar os seus negócios. E se as pessoas enxergarem o copo meio cheio, olhando as oportunidades que existem, e existem inúmeros, todo dia tem uma oportunidade nova, aí sim você consegue escalar os seus negócios e passar por esse momento aproveitando o que vai acontecer depois, que vai passar, e que a gente vai ter uma demanda reprimida muito grande para a gente atender. Se você aproveitar esse momento para aprender mais, se desenvolver mais, escutar mais as pessoas, escutar o seu cliente, ajudar ele, você tem um enorme potencial de crescimento pela frente. E se vocês quiserem fazer mais discussões sobre isso, eu vou falar onde vocês podem falar comigo. Meu LinkedIn é Renata Centurion, e o meu Instagram é Renata Winning by Design. Talvez vocês tenham que escrever Winning by Design em algum momento aí. O nosso editor deixa aqui. Então, tá bom. Então é isso, a minha consideração final é essa. E é isso, gente. Bola para frente, acreditem, vai passar e a gente vai conseguir superar tudo isso que a gente está vivendo. Muito bom. Vou na mesma linha, gente. É uma mudança, é uma transição. Nós já tivemos várias mudanças, várias transições no mundo. Não é momento de se abater nem se desesperar, né? Já passou da hora já de reagir, né? Então, quem não tiver reagido ainda, né? Os empreendedores, os microempreendedores, procurem pessoas, né? Procure conversar com pessoas, não fique isolado sem conversar com as pessoas, né? A primeira coisa que eu sempre digo é isso: procure pessoas, procure entidades que podem te ajudar, associações comerciais, associações de bairro. Procure as entidades para conversar com eles, para entender o cenário que está acontecendo e procure agir, sempre reagir fazendo alguma coisa. Se você ainda não sabe o que fazer com o negócio, ajude as pessoas. Ajude as pessoas. Você vai sentir o que está acontecendo. Você vai perceber o que está acontecendo. Isso traz insights sobre o que é importante para as pessoas agora e como que o teu negócio pode ser importante. Aí, normalmente aparece o estalo na cabeça do empreendedor e ele começa a se reconfigurar. Nós lá do CESU Lab e do Grupo Unis, nós criamos um portal que é www.levantesuldeminas.com.br, como uma plataforma de informações para ajudar os empresários do Brasil inteiro. Tá? A gente começou especificamente no sul de Minas. Esse é um projeto 100% voluntário, onde ele agrega notícias sobre liberações ou não dos prefeitos e dos governadores, onde ele traz fontes de financiamento e de tomada de capital para você poder manter o giro e manter os seus funcionários, tá? E possíveis estratégias de vendas online que você pode adotar já a partir de amanhã. Então, é www.levantesuldeminas.com.br. Nosso time de inovação imediatamente levantou esse projeto, ele está sempre sendo atualizado por uma equipe e ele está disponível para todo mundo. Quem quiser me achar, pode me procurar no Instagram, @WilsonMF, né, Wilson com V, deixo o contato aí com vocês, e também no LinkedIn, no Wilson Martins Filho, né? E o CESU Lab, se escreve com C no início, né? CESU com S, ali, CESU LAB, também você acha rapidinho no Instagram e por lá a gente pode conectar e trocar ideias. Mas a mensagem é essa: associe-se a um grupo, participe de um grupo, e procure entender o que está acontecendo e haja. Vamos para frente, bola para frente. Essa é só mais uma mudança que nós tivemos aí nesses últimos 15 anos, né? Então, acredito que em breve a gente já vai ter soluções, né, para a retomada da normalidade. A gente vai criar um novo normal, que tudo vai ficar mais tranquilo, a gente, sem essa histeria toda que aconteceu. E com certeza nós vamos ter uma retomada da economia. Então, pode ficar otimista, né, que o cenário vai melhorar. Você precisa, na verdade, entender como pode ser importante o teu negócio e a tua participação na tua cidade, no teu bairro, nesse momento que a gente está vivendo. A partir daí, a coisa vai melhorar e vai
ampliar. E obrigado pelo convite, né? E fico sempre à disposição. Muito, muito bom. A gente costuma dizer, para finalizar, que a Merim é sobre melhoria contínua. Assim. A gente é viciado por nos transformarmos na melhor versão de nós mesmos todos os dias. E a gente faz isso com referência. Acho que a gente teve 1 hora e alguns minutos de uma conversa super inspiradora, que mudou um pouquinho da nossa semana, porque a gente está exibindo esse conteúdo numa segunda-feira, e a gente espera de verdade que isso mude também a semana da nossa audiência. Muito obrigado, Renata, muito obrigado, Wilson, obrigado, Tom, e até a próxima, gente. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.